Opa, tudo bom, sexto ano? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Nós vamos aqui então começar agora a última semana do PET 3, não é? Semana 4, o tema é Reforma Agrária, a luta pela terra, tá? Então eu vou começar aqui bem direto falando o que é reforma agrária. Reforma agrária é uma ideia de fazer uma redistribuição de terra no Brasil, tá? Então isso é uma coisa que aconteceu em vários lugares do mundo, tal. A ideia é refazer essa redistribuição de terra no Brasil para quem não tem terra, né, tenha terra para trabalhar. Por que a necessidade dessa questão? Né? Se a gente pegar a história, né, de colonização do Brasil, desde lá da época de 1500, 1530, né, quando realmente começa a colonização no Brasil, o que o rei de Portugal fez na época, né? Ele distribuiu a terra para poucas pessoas, né? Ele fez as capitanias hereditárias e depois teve aquela divisão de cismarias e tal. E desde essa época, gente, tem pessoas que têm, né? Herdou, né? A pessoa não comprou, ela herdou, né? Terras, fazendas gigantescas, né? Que tem tipo, imagina 15, 20 vezes o tamanho de Passa Quatro, né? Uma pessoa só ser dono dessa fazenda grande, dessa fazenda enorme. E qual que é o problema, né? Às vezes essa pessoa não faz nada com a terra, né? Uma terra improdutiva. Então, isso, né? Ter essa herança que a gente tem desde essa época colonial, ela cria uma grande desigualdade de terra. Ou seja, tem gente, né? Que tem muita terra e tem gente que tem pouquíssima terra, não tem nada de terra, tá? Então, outro exemplo também que ajudou a reforçar muito essa questão, né? Até 1850, né, no Brasil, se você chegasse, né, em uma terra que não tinha ninguém morando, você poderia pegar aquela terra era sua. Só que em 1850 foi criada a chamada Lei de Terra, que era uma lei que ela distribuiu, né, falou que todo mundo que era dono da terra teria que fazer sua documentação, arrumar no cartório e tal, porque a galera sabia, né, que logo ia acabar a escravidão. E quando acabasse a escravidão, né, os negros achariam, né, terras para morar e isso não seria legal, né? Então, na cabeça da galera, para não ocorrer, né, uma acumulação de terra na mão dos negros, a galera criou essa lei para tentar fazer essa questão. Então, além, né, desse processo inicial, né, houveram vários projetos que eles incentivaram que acontecesse isso, né, que ficasse concentrado muita terra na mão de poucas pessoas. E qual que é a vantagem, né, de uma pessoa ter muita terra, né? Então ela pode, por exemplo, fazer empréstimos altíssimos, né, no governo, tendo essas terras como garantia. Ela é uma posse, né, que pode valer uma renda. Só que daí a gente cria um problema muito grande no Brasil, né? Então a gente tem muita terra improdutiva, né? Boa parte dessas terras está na mão de umas pessoas, tem outra grande parte também que está na mão do governo, né? Então são dois problemas que a gente tem: muita terra improdutiva na mão de quem não está querendo fazer nada e tem muita gente querendo trabalhar, né? Procurando terra para trabalhar, para fazer a sua horta, né? Fazer a sua estrutura agrícola. Então, uma das coisas que o pessoal pede muito, né, para que aconteça é a chamada reforma agrária, para que aconteça, né, uma redistribuição dessas terras para pessoas que querem trabalhar. Então, a gente tem grupos, né, como por exemplo o MST, Movimento dos Sem Terras, que é um grupo, né, que luta para conseguir tentar realizar essa reforma agrária, para que eles tenham, né, um terreno, para eles possam fazer uma produção agrícola, né? Uma palavrinha-chave aqui que tem aqui é a questão do latifúndio, né? O latifúndio é essas fazendas grandes, enormes, né? Que tem desde do período colonial. Certo, gente? Então aqui outro ponto que está falando também, né? Que também não é só fazer a redistribuição de terra, né? A gente precisa também dar subsídio, né? Semente, né?
fazer empréstimos a juros baixos, para que essas pessoas que vão trabalhar na terra, elas também consigam, né, comprar toda uma estrutura para conseguir lavrar a terra da melhor forma possível, tá? Então essa aí é a proposta que nós temos aí da reforma agrária. Então, vindo aqui para as atividades, né, gente, a primeira questão pergunta o que é reforma agrária, né? Falei que é a redistribuição de terras para pessoas, né, que querem trabalhar. E o benefício que ela traz, gente, ela aumenta a produção agrícola, né, de produtos voltados para a população. Por quê? Se a gente pegar hoje o Brasil, ele é um país que tem uma grande produção agrícola, mas ele é um grande produtor de soja, né? Essa soja, ela é mais voltada para exportação, tá? A gente até come soja, né? Usa o óleo de soja, mas a gente não vive só dele. Quando você tem esses grupos, né, de agricultura familiar, né, que trabalham nessas terras, eles acabam produzindo coisas que a gente come mais normalmente, né? O alface, o arroz, tá? Então eles têm uma produção muito mais vinculada à nossa alimentação do que o grande agronegócio. Aí pergunta, né? No Brasil a reforma agrária nunca foi plenamente realizada. Cite os principais fatores que pedem a sua realização. Né, o primeiro é essa questão da galera não querer distribuir a terra, né? Tem um certo preconceito que a gente tem aí com alguns grupos do, do movimento sem terra, né? Tudo bem, sempre, né, no meio de todo mundo, sempre vai ter uma ou outra pessoa, mas principalmente agora na época da pandemia, né? Da pandemia, eu tenho acompanhado, né, a distribuição de alimentos, né, que os grupos da MST têm feito, né? Então isso é uma coisa aí bem positiva, né? Então vamos colocar que esse primeiro aí poderia ser tipo essa vaidade. O segundo ponto é o gasto, né? Então, como eu falei para vocês, é um gasto para você redistribuir as terras, criar, né, esse subsídio para o pessoal trabalhar e tal. Pessoal, eu achei aqui para vocês um mapa, né, da 3 com uma melhor qualidade. A 3 tem um mapa, né, um mapa temático aqui com algumas coisas apontando. Aí ela tá falando pra gente, né, falando o que a gente diria sobre o uso da terra no Brasil, o que mais chama a sua atenção. Então aqui nesse mapinha eles dividem o Brasil em 3, né? Então a primeira seria República dos Latifúndios, falando que mais o norte do Brasil, né? É uma área que tem grandes propriedades, então você tem pessoas, né? Quem é dono de terra aqui geralmente é dono de uma fazenda de uma área muito grande, né? De um latifúndio, que é uma fazenda grande, que é o que está em vermelho ao norte. Em azul, né? Ele fala que é um país de propriedades rurais, que é aqui onde a gente tem menos, tem bastante propriedades rurais, né? Só que são propriedades menores. E o sul do Brasil aqui ele destaca, né? Que é uma área com poucos indígenas, né? Na região sul do Brasil. Aí o que mais chama a sua atenção é a questão pessoal, né? Eu, no meu caso, o que chama mais atenção é o fato da região norte, né? Ter essas grandes fazendas, né? Porque até recentemente que começou essa expansão, né, do pessoal ir para o norte do Brasil para ocupar, né, para desenvolver a agricultura e tal. Aqui, gente, na 4, né, ela está falando sobre a questão da agricultura familiar. Isso é uma ideia muito legal, né, a questão da agricultura familiar. Por exemplo, a merenda da escola, né, tem uma legislação do governo que fala que a merenda da escola, uma boa parte dela tem que ser comprada de famílias da região do município que produzem alimento, tá? Então tem várias famílias aqui na região que produzem alimento. E aqui está perguntando, né, se você for, né, de uma família que faz parte desse projeto, que é para você contar a sua experiência. Tá bom, gente? Então finalizamos aqui essa semana, finalizamos aqui esse PET.
Obrigadão, gente. Valeu. Até mais.